da noite. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, este é um momento gracioso para cada um de nós. Nós cremos que não existe neste mundo uma família tão perfeita que não tenha nada para ser consertado, ajustado, melhorado. E cremos também que não há nenhuma família tão destruída que não possa ser restaurada pelo Senhor. É por causa disso que nós estamos aqui, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua promessa. Abençoa agora o Teu servo, que ao expor a palavra do Senhor, nós possamos recebê-la com muita gratidão no nosso coração, com corações abertos, prontos para ouvir e digerir a palavra do Senhor, aplicá-la ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, que nos conduz a toda a verdade, esteja conduzindo a cada um de nós a toda a verdade, que a palavra do Senhor, ela chegue ao nosso coração, trazendo vida, trazendo graça, trazendo renovo, trazendo alegria e paz. Oramos assim pela vida do pastor Paulo, da sua família, e pedimos que este momento seja um momento de grande alegria no céu e grande alegria também aqui na terra, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pastor Paulo, fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe. Esse ar está muito frio, você, tá bom? Perfeito. Então tá. Muito bem. Coisa boa, né, irmãos? Graças a Deus. Que bênção, né? E não é que vocês voltaram? Ontem alguém disse, pastor, o senhor bateu muito ontem no povo, né? Graças a Deus. Você ama sua esposa? Você ama seu marido? Você ama seus pais? Será que nós temos um conceito correto do que é o amor? Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar com a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 13. Antes de nós iniciarmos a exposição das nossas lâminas, alguém já disse assim, pastor, mas Coríntios 13 está falando, não é do amor, né? É de outro amor. Será que existem dois? Creio que não, né, irmãos? Isso aqui é uma definição de amor, né? Amor de verdade, que você tem que amar os irmãos, que você tem que amar a igreja, que você tem que amar a Deus e, obviamente, também amar a sua esposa, amar o seu marido, amar os seus pais. Como nós estamos numa conferência familiar, vamos começar com o verso 4. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você ama sua esposa? Você ama o seu marido? Vocês conhecem a história do peixe? Quem já ouviu, alguns irmãos aqui já andaram ouvindo algumas ministrações nossas, né? No YouTube, ontem mesmo, hoje, alguém já perguntou, pastor, já viu uma mensagem sua lá no canal, Pense Família? Talvez você já ouviu essa história, né? O sujeito estava em casa, comendo um peixe, sentado, saboreando o seu peixe, e aí um amigo chega e diz, o que você está fazendo? Ele diz, estou comendo um peixe aqui.
Aí diz: você gosta de peixe? Ele disse: eu amo peixe, eu amo esse peixe, mas eu amo demais esse peixe, é o peixe, eu amo demais, você não imagina o tanto que eu amo esse peixe. E aí o amigo disse para ele assim: interessante, né? Esse teu amor. Você foi num rio, pegou um anzol, botou uma comida em cima para enganar o peixe, furou o céu da boca dele, travou, tirou ele do seu habitat natural, deu uma paulada na cabeça dele, pegou uma faca, abriu a sua barriga, tirou tudo que tinha dentro, passou sal, jogou numa frigideira fervendo. Agora você está comendo ele, você diz que ama o peixe, você ama você não ama o peixe, você se ama. De vez em quando a gente pergunta assim para o marido: você ama sua esposa? Ele diz: eu amo. Por quê? Pastor, mas ela cozinha tão bem, ela limpa tão bem a casa, é uma ótima esposa. Parece que você está falando de um carro, né? De uma bicicleta, de uma roupa. Você ama sua esposa? Você ama seu marido? Amo, ele é trabalhador, não deixa faltar nada em casa. Será que isso é amor? Nós estamos muito longe disso. Irmãos, nós temos um conceito errado de amor, nós temos um conceito errado de casamento. A maioria das pessoas vão para o casamento com um conceito errado, vão para o casamento para ser feliz, vão para o casamento buscando felicidade, vão para o casamento com esperança de resolver todos os seus problemas. E infelizmente, muitos casais chegam à conclusão de que nós vamos falar agora nessa manhã. Por favor, coloca a nossa palestra aí. Casei com a pessoa errada. Casei com essa pessoa errada. Essa é a primeira mentira que o diabo conta para você. Quando você está num conflito familiar, lembra que a primeira palestra nós falamos de a família como vai, fizemos uma descrição. A segunda nós estabelecemos o que é uma família cristã. E aí quando você está num conflito dentro de um casamento, quando você está vivendo uma hora difícil, você olha para a pessoa que está à sua frente, olha para o seu marido, olha para a sua esposa e diz: eu casei com a pessoa errada. Por que você chega a essa conclusão? Essa conclusão é antiga. Vocês lembram onde essa conclusão começou? Lá no Jardim do Éden. Deus estabelece a família, Deus estabelece o padrão da família, Deus estabelece como seria, coloca o homem como guardião, como líder da casa, dá a ele uma ordem: olha, de todos os frutos você pode comer livremente, mas desse aqui você não pode comer, porque se você comer você morre. Estabeleceu a ordem, olhou para ele e disse: não é bom que você fique só, eu vou arrumar uma auxiliadora para você, tira uma costela. Deus todo dia está com o homem, andando com ele. E é impressionante, irmãos, que esse processo da queda, ele se dá porque a Eva, ela olha para a palavra de Deus, ela olha para as sugestões do diabo e ela acredita nas mentiras do diabo em detrimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela viu, se agradou, desejou e comeu. Bom, o erro, tudo bem, todos nós erramos, não há ninguém perfeito aqui, todos nós erramos. Mas quando Deus chega para Adão, no versículo 9, e pergunta para ele: onde estás? E para mim esse é um dos versículos mais, do início ali da Gênesis, um dos versículos mais fantásticos. Eu vejo nessa expressão, Adão, onde estás, ou onde estás, um ato de amor, um pai amoroso, perfeito. Pensa bem na relação Adão e Eva e Deus, quem errou foi o homem, quem errou foi a Eva. E é Deus que tem a iniciativa da reconciliação, e é Deus que tem a iniciativa da busca. Irmãos, eu olho para Deus e fico pensando: que amor maravilhoso, que graça suprema, que Deus rico em misericórdia. Como somos diferentes. Quando há uma briga no casamento, uns dois ficam emburrados dizendo: se ele não vier, eu não vou. Eu vou lá falar com ele, ele não vem falar comigo, o que eu vou lá falar com ele? Não vou. Vou dormir na sala. Não tem conversa. Não vou dar moleza, se eu der moleza ela vai montar em mim, aí eu estou perdido. Não, aqui tem homem. Que dificuldade que nós temos de ir até, mesmo quando você não erra, você deve ir. Deus não errou nada e é Deus quem vai.
Agora, impressionante, irmãos, a resposta de Adão, não é? Vocês conhecem a resposta de Adão. Qual é a resposta dele? A mulher que me deste por esposa. Ou seja, Senhor, o Senhor me deu uma mulher errada, eu casei com a mulher errada. O Senhor errou. Porque se o Senhor tivesse dado uma mulher perfeita, não tinha acontecido isso. Adão pega a culpa, divide 50% para Deus, 50% para a mulher. Esse negócio é antigo, né? A mulher, como Eva já tinha um tino mais pentecostal, ela colocou a culpa no diabo, né? Foi o diabo, né? Há muitos casamentos que é assim, né? A culpa é sempre do diabo. O diabo não peca, viu? O diabo te tenta, ele pode sugerir, ele pode fazer muita coisa, mas o pecado é um ato pessoal intransferível. É você que erra. Casei com a pessoa errada. Quantas lágrimas, quantas dores, quantos arrependimentos, quanto sentimento de culpa numa relação quando ela entra em conflito e você começa a acreditar nessa mentira do diabo. Irmãos, a primeira mentira que o diabo coloca no coração de um casal quando está em crise é: casei com a pessoa errada. Porque se você acreditar nessa isca, se você acreditar nessa mentira, você está pronto para ele lançar outra. Qual que é a outra que vem logo em seguida, se você acreditar que você casou com a pessoa errada? De que a única solução é a separação. É natural. Veja bem, tem um conflito, ele coloca a culpa da outra pessoa. Você acredita nisso. Aí você olha para aquela pessoa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, ela não tem culpa, pastor, é o jeito dela. Pastor, não dá certo, não vai dar mais, não tem jeito. Não é uma questão de querer, que não dá, ela é uma pessoa, eu sou outra. Pastor, não vai mudar. Tem que trocar. Se você acreditar que você casou com a pessoa errada, você está pronto para acreditar na outra mentira. A única solução é a separação. Eu gosto muito dessa frase do Richard Foster. Quem já leu esse livro, Celebração da Disciplina? Só o pastor? Meu Deus, irmãos, a Vera também já leu, que bom. Né? Irmãos, esse livro precisa ser lido. Né? Esse livro é fantástico. Esse livro, os pais deveriam estudar com os filhos. Nessa nossa sociedade de consumo, ele tem um capítulo que fala sobre a celebração da simplicidade. Hoje nós falamos sobre isso, né, pastor? Como que a maioria das famílias vive mais pelo supérfluo do que pelo necessário. Existe um capítulo sobre a celebração da simplicidade que nós deveríamos ler para os filhos, nós deveríamos ler para nós mesmos, para o nosso coração de cobiça. É um livro fantástico. E essa frase dele falou muito ao meu coração. Porque quando você começa a entrar em choque no casamento, quando você começa a ter conflito, a primeira coisa que você quer fazer, quando o casamento está dando errado, é tentar mudar o outro. Porque na sua cabeça você está certo. Quando você diz eu casei com a pessoa errada, por trás dessa frase, irmãos, há uma prepotência, há uma arrogância, há um orgulho, um engano muito grande. Quando você diz assim, eu casei com a pessoa errada, você está dizendo o seguinte: aqui está tudo certo, o problema é lá. Tanto que você acredita nisso que você quer repor. Você quer tirar aquela lá e botar outra. Você quer tirar aquele lá e botar outro, porque na tua cabeça, do lado de cá, da sua parte, está tudo certo. Não há nada de errado com você. Agora, enquanto você não separa, enquanto você não está alimentando esse sonho da separação, você começa a viver essa compulsão. E ele foi muito feliz nessa frase. Ele diz: quando passarmos a acreditar que de fato a transformação interna é a ação de quem, irmãos? Quem que muda uma pessoa? Agora, irmãos, nós somos muito prepotentes, né? Você acha que você vai mudar essa pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha no rosto da tua esposa e no rosto do teu marido aí. Dá uma olhadinha para ele. Meu Deus, olha a tua prepotência. Você acha que você vai mudar essa pessoa? Você acha que isso aí é um barro que você pega e molda do seu jeito? E o pior, irmãos, qual é o instrumento que nós usamos para mudar o outro? É amor? É beijo? É abraço? É carinho? Não! Quais são nossas ferramentas? Crítica, buzinar na cabeça, humilhar, expor, repetir, criticar, zombar, acusar, comparar.
Irmão, vocês vão chegar aonde com essas ferramentas? Você vai construir o que na vida do outro? Vocês já perceberam que a gente vive tentando mudar o outro? Já percebeu que no casamento, os filhos então sofrem demais com a gente? E a gente vive tentando mudar os filhos. Esses dias eu vi uma cena patética. Eu pensei, meu Deus, se eu já fiz isso um dia, eu estou morrendo de vergonha, só de pensar se eu já fiz isso um dia. Eu estava numa fila de restaurante, à minha frente tinha um casal, pessoas aparentemente esclarecidas, pessoas que tinham um nível financeiro e social, e um filho adolescente meio quieto assim, meio deprimido, meio quietão, e os pais, ele foi pegando comida, e tudo que ele pegou, a família criticou. Mas você vai comer só isso? Mas isso aqui é um monte, mas isso aqui você não pega? Claro que você não vai pegar, você não come direito, você não sei o quê, e foi falando, e o rapaz foi pegando, e eu falei, daqui a pouco ele vai pegar essa bandeja e vai tacar na cabeça desse povo. Mas não faz, né? Claro. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é patético quando a gente tenta mudar os outros. Nós tentamos mudar as pessoas. Você quer mudar o outro na crítica, na força. Nós temos uma compulsão. Nunca me esqueço de nós conversando eu e a Vera com um casal que estava numa crise de separação, um homem terrível, uma atitude totalmente imprópria de um homem cristão, ele era líder, presbítero, naquela atitude terrível, e no meio da conversa ele virou e disse para nós assim, pastor e Vera, sabe qual é o problema da minha esposa? Que ela não me ouve, porque se ela fizesse tudo do jeitinho que eu falo aqui em casa não ia ter nenhum problema. Se ela pensasse exatamente como eu, nós não íamos ter problema. E sabe o que é pior, irmãos? Que ele acreditava nisso. Ele acreditava. Agora eu pergunto para mim e para você, você aguentaria dentro do seu casamento outra pessoa que pensasse exatamente como você? Hã? Eu não aguento outro Paulo Andrius dentro da nossa casa, não. Está muito bem a Vera, deixa quieto. Irmãos, nós temos uma compulsão para mudar. E o pior é que o nosso instrumento é a crítica. Olha lá. Até com dó desse rapaz, né? Olha lá com o que ele está ouvindo. Não é verdade? Casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada. Você joga a culpa toda do seu conflito em cima do outro. Diz, você é o problema do meu casamento. Um dos grandes problemas do nosso casamento, irmãos, tem sido de colocar o casamento como o supremo propósito da vida. Quantas pessoas acham que ele acredita em filme, ele acredita em novela, ele acredita que casamento traz felicidade. Irmãos, nós não nos realizamos em casamento. Deixa eu falar para os moços aqui, você não está casado ainda? Você está sonhando em casar e ser feliz? Você está errado, muda isso na tua vida. Você tem que ser feliz primeiro para depois você casar. Você tem que ser uma pessoa completa em si mesmo. Você tem que ser uma pessoa feliz, realizada, depois é que você vai casar. Você está achando que outra pessoa vai fazer você feliz? Irmãos, olha como nós somos iludidos. Você acha que um pecador vai fazer você feliz? Você acha que uma pecadora vai fazer você feliz? Você acha que uma pessoa que tem falhas, que tem lutas pessoais, que tem crises, que tem drama, um pecador igual a todo mundo, e todo mundo é pecador, ninguém é perfeito. Você acha que essa pessoa realmente vai fazer você feliz? Olha a tua ilusão de buscar em outro ser humano a felicidade. Que vida miserável é essa? Acreditar que uma outra pessoa vai viver em função de você e ele fazendo tudo o que você quer, você vai ser feliz. Irmãos, isso é um ledo engano. A Bíblia diz claramente, nós só nos realizamos em Deus, nós nascemos para Deus e só em Deus nós nos planificamos. O único pleroma de Deus é Cristo, só Cristo planifica um ser humano. A maior fonte de felicidade é Jesus. Não há felicidade fora de Jesus. Um casamento é uma bênção, é uma alegria. Casamento é fonte de vida, casamento é fonte de inspiração, casamento é uma bênção, mas casamento não te realiza como pessoa. Tem casais que chamam o outro de vida, né? Minha vida, minha vida. Irmãos, a nossa vida é Cristo.
Não espere do outro. Então, se você vai para o casamento com essa expectativa, isso é uma ilusão da Rede Globo. A Rede Globo colocou isso na tua cabeça. Ela termina as novelas com o mocinho lá e a mocinha se casando e sendo feliz para sempre. Se você tem mais de 50, você viu isso em Hollywood, nos filmes. Mas é comum as pessoas irem para o casamento esperando encontrar no outro a sua felicidade. E aí, quando você se decepciona, você diz, eu casei com a pessoa errada, mas não é a pessoa que estava errada, era a sua expectativa que estava errada de casamento. Tem gente que acredita no príncipe encantado. Naquela pessoa que vai resolver todos os seus problemas. E a questão é que nós somos preparados para ir para o casamento para receber. E a moça sonha com aquele rapaz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquela moça que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu costumo dizer, pastor, quando eu estou fazendo casamento, que não tem 2 aqui, tem 6. Tem um rapaz aqui que a moça está pensando que é. Mas ali tem a mãe do rapaz que sabe quem é esse rapaz de verdade. E ali tem uma sogra que está achando que esse rapaz é que ela está esperando. Mas ali tem um pai que sabe quem é esse rapaz. E assim por diante vai dar 6 ou 8 pessoas aqui na frente. E a gente vai para o casamento assim. E os dois vão de mão vazias. E entra para o casamento, entra para dentro do casamento, termina a festa, fecha as portas, um olha para o outro e fala, cadê? Fala, cadê o quê? Cadê o que você veio me trazer? Ele disse, eu não vim trazer, eu vim pegar, eu vim buscar. Disse, não, quem vem buscar sou eu. E aí começam as críticas, começam as cobranças, começam as comparações, as desilusões. Irmãos, o problema não está no casamento. O problema está em você achar que casou com a pessoa errada. O problema é você se decepcionar com a pessoa. Se você se conhecesse, você não ia se decepcionar com ninguém. O problema é que a gente não se conhece. Eu gosto muito daquele capítulo, espero que Deus tenha me dado graça para me expressar bem no capítulo que eu trato sobre tudo começa em Deus no livro, quando eu falo que tudo começa em Deus, que a primeira coisa que você precisa é ter uma visão correta de Deus. Se você tiver uma visão correta de Deus, você vai ter uma visão correta de si mesmo. Se você tiver uma visão correta de si mesmo, você está pronto para o casamento. Irmão, sabe quem está pronto para o casamento? Um pecador que descobriu que é pecador. E se você sabe que você é pecador, o que você vai esperar do outro que é pecador? Na verdade, o que está errado não é o casamento, é a expectativa que você tem do casamento. Seu conceito de casamento. Irmãos, casamento não é lugar de ser feliz. Casamento, preste atenção e não se escandalize. Casamento não é lugar de ser feliz. Casamento é lugar de sofrer pelos motivos corretos. Porque sofrer, nós vamos sofrer de qualquer jeito, em qualquer lugar. Solteiro você vai sofrer em qualquer lugar. Sofrimento faz parte da vida. O casamento é uma oportunidade de você aprender a servir. Aprender a amar de verdade. Muito bem. Todo casamento passa por 3 estágios. Todo casamento, ele passa por 3 estágios. E à medida que nós fomos falando aqui os estágios, eu gostaria que você se percebesse em qual desse estágio você está. Como é que está o seu casamento? O primeiro estágio, nós chamamos de apreciação mútua. Pode ser conhecido também como lua de mel. Essa fase, o amor eterno até acabar. O amor eterno aí dura, uns dizem 1 ano, pode durar até 3 anos. Essa fase, irmãos, é a área física, é a lua de mel, o sexo é o centro. Tudo é novo aí. O guarda-roupa é novo, o corpo é novo, a cama é nova, a mesa é nova, as dívidas são novas, é tudo novo. Tudo novinho. Então não há intimidade emocional, não há intimidade espiritual, mas já começa a surgir intimidade física. Mas os dois ainda não se conhecem. Acha que conhece, Depois de alguns anos que você vai conhecer. Então essa fase, irmãos, ela é muito importante. Tem gente que despreza essa fase. Outros querem esticá-la para o resto da vida, achando que você vai ficar abraçando e beijando toda hora, todo momento, agarradinho como na lua de mel. Isso não existe.
É um processo. Talvez o segundo estágio e o terceiro estágio seja melhor do que esse, mas esse passa. E é bom que ele passe. Ele precisa amadurecer. Um casamento precisa crescer. Um casamento precisa amadurecer. Essa é uma fase que a gente não aceita, não. É uma fase que você tem medo de falar não. É uma fase que você não abre o coração. Nessa fase você só conta vantagem. Você só conta glória. Você só reparte conquista. Você tem medo de contar fraqueza. Está os dois escondidos atrás de uma aparência ainda natural, porque não tem intimidade, é um processo natural. Deus fez assim. E essa fase é importantíssima, incentiva os casais. A gente incentiva os jovens a se preservar, não ter relação sexual antes do casamento, exatamente para curtir essa fase. A lua de mel é importante, a viagem do casal é importante, mesmo que o mundo fale que não, nós cremos nisso. É uma fase romântica muito boa. Você vai dizer, pastor, então vai acabar? Não, vai melhorar. Vai melhorar. Agora, depende como vai ser conduzido. Por isso que muitas pessoas sonham com isso, em ter uma constante, um permanente romance, uma emoção, paixão, cegueira, a perna treme, o coração bate, a mão esfria. Isso faz parte do início. Isso é gostoso, isso é bonito, isso tem que ter. Casar não é comprar um carro, que você chega, olha, gosta do pneu, gosta disso, então tá bom, vou pegar o carro, vou comprar. Não tem essa frieza. Casamento tem que ter essa fase, eu acho muito importante. Quero incentivar os rapazes, incentivar as moças, Eu sei que nós, que passamos a juventude na década de 80, nós vivemos uma fase romântica, Esses dias até perguntei para os meus filhos, Olha que você vai sair com a namorada para o meu filho. Falei, que música que vocês ouvem? Que música romântica? Hoje não tem umas músicas que você não entende mais nada, Ele ficou meio sem saber o que ia responder, para mim. Na nossa fase, não. Nossa época tinha muitas músicas românticas. Era comum os casais ouvirem músicas bonitas, Músicas que falam de amor, de carinho. Irmãos, essa fase é muito importante. Você vai dizer, pastor, mas acaba, e depois? Não, pode melhorar, depende do caminho que ele tomar. Só que essa fase, irmãos, você começa, com o tempo, você começa a conviver, essa chamada lua de mel, muito boa, e alguns casais tentam reprisar isso. Eu sei que alguns casais começam a achar que se voltar no mesmo hotel, se voltar isso vai voltar tudo de novo. Depende, se tiver bem o casamento vai ser até melhor, se não, não. Outros já acham o seguinte, que então você sempre tem que ser namoro novo, então fica trocando de parceiro. Hoje há muita gente trocando de parceiro. Esses dias tinha um educador, um psicólogo na área sexual, dizendo que o ideal é que você fique com uma pessoa no máximo 2 anos. O prazo de validade do amor é 2 anos. 2 anos troca de parceiro. Porque a hora que passar isso aqui tem que acabar. Fica na emoção a relação. Irmãos, isso não é de Deus. Obviamente que nós não acreditamos nisso, não cremos nisso, e cremos que o casamento ele tem um processo de crescimento. E aí você entra na segunda fase. A segunda fase do casamento é o ajuste mútuo. É quando você começa a abrir os olhos. Vai dizer, pastor, como abrir os olhos? É porque quando você está apaixonado, você cega. Aí quando você começa a abrir os olhos, você vai ver o que você fez, Eu tenho um amigo, esses dias eu estava com ele estava fazendo um negócio. Eu cheguei e brinquei, Falei, olha, com esse aqui você pode fazer negócio de olho fechado. O outro falou, é verdade? Eu falei, porque se você abrir o olho, você não faz. Agora, vamos falar a verdade, irmãos. Aí entra a soberania de Deus, Às vezes você casou com uma pessoa, você não tinha nem ideia de quem era essa pessoa. Com 3 anos, 4 anos de casados, Você fala, meu Deus, como o Senhor dirigiu a minha vida. Porque na adolescência, na juventude, a gente escolhe pela aparência, a gente escolhe por outros fatores, você não conhece intimamente, você não sabe. A maioria dos jovens não tem uma boa formação bíblica para escolher um bom namorado, uma boa namorada. Então, a escolha às vezes não é bem criteriosa. E aí chega um processo que a lua de mel vai baixando as emoções, você começa agora a conhecer a pessoa. E o problema é que aquilo que atraía antes por ser o oposto, agora começa a repelir. E é mais ou menos assim. A moça chegava em casa e falava para os pais, nossa, pai, mas que homem sábio, pai. Eu pergunto as coisas para ele, ele não fala não. Ele fica quieto,
2 dias depois ele pensa, vem e fala. Que sabedoria! 3 anos de casado, ela chega em casa e fala, meu Deus, esse homem é uma múmia, não abre a boca. Só eu que falo. O homem chega e fala para os amigos, estou namorando uma menina, mas que menina? Você fala uma coisa, ela tem uma palavra. Você pergunta uma coisa, ela tem uma piada. Ela está pronta para responder. Tudo ela tem uma brincadeira, tudo ela tem uma palavra. Depois de alguns anos de casado, diz, meu Deus, onde que desliga? Não aguento mais. Irmãos, quando você começa a conhecer, o que atraía antes começa a incomodar. É muito comum nessa fase também o casal competir. Um ficar competindo com o outro, batendo de frente. A intimidade gera uma liberdade, a liberdade começa a se expor. E aqui está o problema. Se você não tiver uma visão correta de Deus e do casamento bíblico, a hora que começam os conflitos, a hora que começa o choque, você diz, eu casei com a pessoa errada, não é possível. Quantos casais no meio da briga diz, que arrependimentos, por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi minha amiga? Nessa fase, irmãos, do ajuste, é quando você começa a conhecer quem realmente é aquela pessoa. E alguns espantam. Há um tempo atrás, uma senhora disse para nós assim, pastor, que coisa, pastor, como ele mudou. Eu disse, irmã, ele não mudou, você que não conhecia. Agora você está se conhecendo. Irmãos, o ajuste é uma fase muito importante. É uma fase que os seus defeitos começam a ficar expostos. A mulher namora aquele rapaz que é econômico. Chega para a mãe e fala, mãe, como ele é econômico, mãe, ele não gasta à toa. Com 3 anos de casado, ela fala, aquele homem é pão duro, que é um negócio. Para arrancar alguma coisa dele é triste. Os defeitos começam a se evidenciar. E essa é uma hora, irmãos, que se a gente não tiver o coração em Deus, se a gente não tiver graça do Senhor, se a graça de Deus não for manifestada no nosso coração, para a gente entender o que é perdão, o que é amor, se você não começar a compreender que o outro tem fraquezas, mas tem qualidades. O problema é que nós ressaltamos só os defeitos ficam mais claros. O problema é que nessa fase nós somos tão egoístas que aquilo que é vantagem, aquilo que é qualidade dele ou dela, a gente já acostumou. Mas o que é defeito ressalta. E nós temos muita dificuldade de lidar com o defeito do outro. Mas a gente acha que todo mundo tem que suportar a minha falha. Não é assim? Você exige misericórdia de todo mundo, mas no seu casamento você é duro com a sua esposa, você é duro com o seu marido, você é cobrador. E se nessa hora, irmãos, que você começa a conhecer, que você começa a ver situações difíceis dentro do casamento, você começa a ter lutas, dificuldades, as fraquezas começam a aflorar. E a melhor coisa do mundo, meu irmão e minha irmã, é quando você descobre que essa pessoa que está do seu lado, ela não é perfeita. Glória a Deus, porque se ela fosse perfeita, você estava perdido. Você consegue imaginar você do lado de uma pessoa perfeita? Você já imaginou se eu tivesse casado com uma mulher perfeita? Às vezes nós queremos moldar a esposa, né? Nós queremos controlar. Há homens que são controladores, há mulheres que são controladoras, querem manipular o marido, manipular a esposa, fazer do jeitinho que você quer. Irmãos, o que está aí é outra pessoa, não é um boneco. Agora a China já está oficializando um boneco, né? Uma boneca lá que você compra, um homem, uma mulher, que é quase um ser humano. Tem cheiro de ser humano, tem temperatura, faz tudo o que você quer, você programa do jeito que você quer. E eu fico imaginando, né, um homem exigente, se é um cara exigente, se é uma mulher muito exigente, vai lá e compra um trem desse para você. Aí você programa lá, né? De 20 em 20 minutos ela vai chegar para mim e vai dizer, você é o homem mais lindo do mundo, eu te amo. E você está lá no escritório e vem aquela boneca para o teu lado, né? Você é o homem mais lindo do mundo, eu te amo. A primeira vez você vai gostar. Na segunda vai ser chato, na terceira você vai mandar a mão na orelha da boneca, né? Ninguém quer isso, irmãos. Ninguém quer uma relação mecânica. Por isso que nós precisamos aprender a aceitar o erro do outro. Por isso que nós precisamos entender que o outro tem fraqueza. E o problema é que quem é exposto numa fraqueza nega.
justifica, transfere. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco e amanhã. Então o que acontece com você? Você não aceita, você não confessa as fraquezas. Se por um lado a gente é muito duro com a fraqueza do outro, com as nossas nós tentamos cobrir. Irmãos, toda vez que nós erramos, nós somos tentados a fazer como Adão e Eva, a negar e fugir. Negar e fugir. Eu fico olhando uma das cenas mais patéticas de Gênesis. É Adão, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus onipresente, onipotente, chamando Adão, e Adão atrás de uma árvore, escondido. Esconder de Deus, irmãos. Olha que cena patética. Olha que pretensão de um ser humano. E nós também no casamento, nós ficamos tentando cercar os nossos defeitos. A gente começa a tampar, a fugir, não permite ser conhecido. Irmãos, essa fase do ajuste mútuo, ele é muito importante. É a fase que você começa a olhar para a pessoa, chama e fala, vem cá, deixa eu conversar com você. Essa área que você está vendo, tá, olha, realmente eu tenho dificuldade nessa área. Eu gostaria muito que você orasse por mim. Eu tenho lutas nessa área. Já orei, já pedi graça de Deus. Em casa isso já era um problema, eu não tratei, agora está explodindo no meu casamento. Quem sabe você tem problema, dificuldade na área financeira, na área sexual. Casais que têm distúrbios sexuais, não conseguem tratar, não conseguem encarar. Problema na área financeira, problema na área moral, da mentira. As deformidades do nosso caráter, irmãos, dentro do casamento começam a aparecer. E aquele que é evidenciado o erro, se o outro não tiver graça, não tiver misericórdia, ele começa a entrar em conflito. E aí que vem, irmãos, a graça de Deus para você cobrir a nudez do outro, para você cobrir as fraquezas do outro, para você ser um amparo nessa hora. Irmãos, essa fase é decisiva. Ou vocês entram por um caminho de graça e misericórdia e o avião decola. Lembra que a lua de mel é como um avião que está taxiando, está na pista, pegando velocidade. Aqui o ajuste é assim, ou ele decola ou ele se arrebenta. E há muitos casais que se arrebentam aqui e empurram com a barriga a vida inteira aquele casamento ruim. Nunca trata, nunca perdoa, nunca conserta, não tem misericórdia um com o erro do outro. A comunicação começa a ficar danificada pelas acusações. Daqui a pouco você não está ouvindo mais o que o outro fala. Você quer perceber se você tem problema nessa área? É quando você já não ouve palavras, você tenta interpretar o que tem por trás das palavras. O marido chega e pergunta, meu amor, o jantar está pronto? Sabe o que ela ouve? O jantar nunca está pronto, eu sei que não está. E ela ouve como uma cobrança e diz, por que você está perguntando se o jantar está pronto? É quando você não consegue mais ouvir o que a pessoa fala, mas você quer interpretar o que ela está tentando dizer com aquilo que ela está falando. Você se sente acusado, se sente cobrado. Irmãos, o casamento é dado por Deus para ser um lugar de bênção. Um lugar onde os dois se aceitam e têm intimidade espiritual, emocional e física. Daí você está pronto para entrar na terceira fase, né? Olha, esse casal está se ajustando. Aqui, no ajuste, você começa a aprender o que é cruz, o que é renúncia, o que é amor verdadeiro, o que é você lembrar do que é o verdadeiro amor. E é mentira de Satanás que você casou com a pessoa errada. Porque se você acreditar que você casou com a pessoa errada, você vai precisar acreditar que a única saída é a separação. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, independente da tua situação, em nome de Jesus, a separação não é uma saída. Creia nisso. Creia nisso. Aqui, irmãos, nós vamos começar a aprender a conversar sobre as diferenças. Aqui você vai ganhar uma amiga, um amigo, um confidente. Aqui é uma hora que você vai experimentar o que é ser uma só carne. É quando você começa a abrir o seu coração. E aí você está entrando na última fase, que é a satisfação mútua. Aqui a comunhão é além do físico. Aqui o sexo é importante, mas não é tudo.
Aqui se aprende o que é abrir mão. Aqui, embora com diferenças na alma, você tem comunhão no espírito. Primeiro você tenta mudar o outro. Quando o outro não muda, você rejeita o outro. Vocês percebem o que a sociedade faz? Primeiro tenta mudar o outro. Não conseguiu mudar, troca. Mas no reino de Deus é diferente, irmãos. No reino de Deus você aceita o outro do jeito que ele é. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você aceita a tua esposa do jeito que ela é? Ou você quer mudar ela primeiro para depois aceitar? Você aceita teu marido do jeito que ele é? Mas é com pena e tudo, viu? É com bico, pena e tudo. É com todos os defeitos que ele tem. Ou você acha que você queria casar só com as qualidades dele? Ou dela? Irmão, a satisfação mútua é quando você começa a compreender que a verdadeira felicidade é fazer o outro feliz. Em todas as áreas, não é só na área sexual. Todas as áreas. Você busca a felicidade do outro. Você está mais preocupado do outro que com você. Irmão, sabe o que é isso? Isso é libertação. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Lembra que eu disse que Deus nos chamou para a gente amar a Deus e servir a Deus? Deus te chamou para o casamento é um chamado para você amar a sua esposa e servir a sua esposa. Satisfação mútua, irmãos, é quando você tem uma intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Deus reservou para o casal, um marido e uma mulher, em termos de intimidade e comunhão, você não vai ter com mais ninguém. Você não vai ter com filho, você não vai ter com pai, você não vai ter com irmão, você não vai ter com amigo, você não vai ter com pastor, com igreja, com presbítero, com ninguém. Há um mistério de Deus essa relação entre um homem e uma mulher. Paulo chega a dizer, casamento é igual Cristo e a igreja. É um mistério que Deus nos deu. Irmãos, o casamento é uma escola de comunhão. Você quer aprender a ter comunhão? A escola está aí. E comunhão, irmãos, não é pensar igual. É respeitar as diferenças. É completar e não competir. É você aceitar o outro do jeito que ele é. Nós rejeitamos. Nós somos diferentes. A gente acha que um casal que se dá bem é um casal que pensa igual. Eu até assusto, às vezes eu termino uma palestra dessa, chega um casal para mim e fala, pastor, nós temos 50 anos de casado, nunca brigamos, nunca discutimos sobre nada. Eu falo, mas como? Como? Você pega duas pessoas tão diferentes, põe debaixo do mesmo teto e nunca tem nenhuma desavença? Nenhum ponto de vista diferente? Um está se anulando, um está engolindo, um está engolindo sapo. No passado era assim, um dominava, acabou. Meu avô era um italiano muito bruto, muito grosso, um homem promíscuo, não tinha temor de Deus nenhum. Eles tinham um sítio ali perto de Maringá. Sexta-feira à noite ele arriava o cavalo, botava a melhor roupa, subia no cavalo e voltava domingo à tarde. Ai da minha avó se perguntasse aonde que ele ia. Ele pegava um reio lá e dava uma surra nela, como se fosse um animal. Nunca tinha problema, o casal tinha um equilíbrio maravilhoso. Agora eu pergunto, irmãos, você quer alguém desse jeito? Você quer alguém domesticado do seu lado? Ou você quer alguém inteiro? Você quer alguém com personalidade? Você quer alguém com opinião? Você quer alguém com amor? Você quer alguém que não precisa estar junto com você, mas está porque te ama? Não depende de você financeiramente, não depende emocionalmente de Deus, de você, depende de Deus. É alguém que tem uma vida em Deus, mas por amar a Deus, Ele ama você. Ele é uma expressão da graça de Deus na tua vida. Irmãos, o casamento cristão é isso, é uma revelação da graça de Deus. É comunhão além do físico, é comunhão além da diferença, é prazer de estar junto. E eu encerro essa parte aqui fazendo uma pergunta para você: quem é a pessoa que você tem mais prazer de estar junto? Quem é a pessoa que você tem mais prazer da companhia? Se não for essa pessoa que está aí do seu lado, você está em pecado. Você está fora do padrão de Deus.
Vou te ajudar na tua compreensão. Se você ganhasse uma passagem hoje para o melhor lugar do mundo, o lugar do teu sonho, e pudesse levar só uma pessoa, quem que você levaria? Se lá no teu coração você falou assim, mas não pode 3? Irmãos, há uma tentação da gente colocar os filhos como para-choque. Há uma tentação. E às vezes por não ter comunhão com Deus e não ter comunhão no casamento, a gente começa a buscar nos filhos aquilo que era para ter no casamento. Há pouco tempo atrás uma pessoa me disse assim, pastor, o senhor fala muito sobre família, eu acho bacana, e eu gosto muito, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor, meus filhos são minha vida. Falei, irmã, você está ruim de vida, hein? Filho, se você colocar o coração num filho achando que ele é tua vida, você está perdida. É o pior investimento que você está fazendo na tua vida. Ela regalou o olho e falou, sabe por quê? Filho é assim, você vai gastar, você vai passar a noite sem dormir, você vai acordar de madrugada, você vai levar no médico, você vai dar remédio, você vai colocar na melhor escola, você vai fazer tudo o que você pode, você vai gastar o que você tem, o que você não tem. A hora que ele ficar bom, começar a dar leite, vai vir uma pegar ele pela mão, casar com ele e levar ele embora. E só vai vir almoçar na tua casa o dia que ela deixar. Agora, se você colocar o coração nos seus filhos, sabe, irmãos, às vezes nós temos mais amor com as pessoas de fora do que com a esposa. Às vezes você trata melhor o gerente do banco, a pessoa da igreja, do que a sua esposa. A sua esposa não é a pessoa mais importante do mundo para você. Irmãos, o alvo de um casamento cristão é que essa pessoa que está do seu lado seja a pessoa mais importante da tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Daqui a 20 anos, 30 anos, alguns daqui a 50 anos, sabe quem vai estar do seu lado? Dá uma olhadinha do lado aí, ó. É essa aí que vai estar com você. Espero que você tenha ficado contente com essa notícia, viu? Espero que você não tinha... Oh, Jesus, misericórdia! Por isso, irmãos, eu quero parafrasear aqui 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Eu vou fazer uma paráfrase desse versículo e dizer que o casamento é assim, irmãos. Pensa no corpo, você vai casar, nota 10 o corpo, não é? Espiritualmente, emocionalmente, intimidade emocional, 0. À medida que o tempo passa, você acelera esse aqui, ó, porque esse aqui vai cair. O corpo vai cair. Tudo que está em pé vai cair. Se a Vera tivesse casado comigo só pelo corpo, ela podia me levar no Procon como propaganda enganosa. Quando ela casou, há 30 quilos atrás tinha cabelo. Irmãos, o problema é que muitos casais não investem no interior, na intimidade espiritual, emocional. E aí quando o físico começa a cair, entra em desespero. Em vez de correr aqui e cuidar da alma, fica cuidando do corpo. Não tem cirurgião plástico que dê jeito nesse negócio. Irmãos, o Jardim do Éden causou pecado e o pecado trouxe a morte. Na cultura grega, o deus Cronos é um deus implacável, né? Sem misericórdia. Agora, se você tem intimidade, se você tem prazer em Deus, mesmo que o exterior comece a desmanchar, o interior está fortalecido, está pronto para enfrentar a velhice. Por isso que um casal vai envelhecer em Deus. Irmãos, por isso que casamento não é só para gente nova. Casamento é prazer de estar junto, vida plena, vida sexual, não é só para jovem. Isso é mentira da mídia. Isso é mentira. É possível um casal envelhecer em Deus e ter plena comunhão com Deus, casar os filhos e viver bem os dois. Ter prazer na companhia um do outro, ter alegria. E é isso aí que nós estamos nos caminhando. Agora você imagina, irmão, irmã, que inferno que vai ser se com essa pessoa que você está aí, você não desenvolver comunhão, não desenvolver intimidade, não desenvolver afinidade, não ter prazer de ficar junto. A hora que os filhos forem embora, sair todo mundo, se eu não tiver tanta saúde para estar saindo mais, o que vai ser sua vida?
Irmãos, nós precisamos envelhecer em Deus, envelhecer bem. E eu quero terminar essa palestra, irmãos. Lembra, casei com a pessoa errada é o título. Se você acredita que você casou com a pessoa errada, você está pronto para acreditar na segunda mentira. Qual é a segunda mentira? A separação é a única saída. Irmãos, há muitos casais, e eu tenho certeza que tem casais aqui que estão nessa situação, que ao casar, deixa a porta da separação aberta. E a porta fica ali aberta, ó. Aí ele começa a viver aqui. Apertou, ele olha para a porta ali, ó. Começou a apertar, ele começa a ir para o lado da porta da separação. Homens que ameaçam com a separação. Esses dias mesmo a gente estava conversando com um casal, apertei um pouco a situação e falou: se apertar muito eu vou embora. Uma atitude infantil. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem a possibilidade da separação na tua agenda? No íntimo da sua alma, você trabalha com a possibilidade da separação? Você admite que você tem pensado em separação? Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Feche essa porta, tranque essa porta e jogue a chave no inferno. A separação não é saída. Curva a sua cabeça. Quem sabe você tem trabalhado com a possibilidade da separação? Quem sabe você não separa por causa da religião, por causa do dinheiro, dos filhos? Você tem vivido mal o seu casamento? Quem sabe você tem pensado na separação? Você tem almejado a separação? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está iludido, você está enganado. Você caiu no conto da sereia, você caiu no conto do diabo. É mentira do diabo. Talvez você tenha nutrido no seu coração a ideia de que você casou com a pessoa errada. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você achou que casou com a pessoa errada, se não era da vontade de Deus, agora é. Essa pessoa que está do seu lado é da vontade de Deus que você fique com ela e que só a morte traga separação. Eu quero convidar você nessa noite a fechar a porta da separação. Eu quero convidar você a trancar essa porta e jogar a chave no inferno. Nunca mais na sua vida, faça o que aconteça o que acontecer, frente, sempre em frente. Alexandre o Grande, quando ele chegava para conquistar uma praia, um país pelas praias, ele ancorava os navios, descia os soldados, e a primeira coisa que ele fazia ao pegar nas armas era tacar fogo em todos os barcos, e dizia: agora é conquistar a conquistar, não tem volta. Eu queria fazer um convite para você, meu irmão: queime os barcos da separação. Queime a possibilidade da separação. Não trabalhe com essa possibilidade na sua vida. É mentira do diabo. E eu quero fazer um apelo ao contrário hoje, diferente. Aqueles casais que já têm uma convicção de Deus. Você tem tentações, você tem luta, às vezes o diabo joga seta, mas você já decidiu que você nunca vai se separar. Você que já entendeu que a separação não é a saída para o seu casamento. Eu queria que você ficasse em pé numa demonstração, uma atitude de fé, de testemunho para a vida da igreja. Mas não fique em pé porque os outros estão ficando, não. Fique por convicção. Você que já entendeu que o casamento é um projeto eterno de Deus, você que não trabalha com a possibilidade da separação, fique em pé. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, que todas as portas de separação possam ser fechadas agora em nome de Jesus. Que nenhum casal aqui nunca mais trabalhe com essa possibilidade. Que o caminho seja o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho, né? Fazer um intervalo rápido. Gente, eu gostei tanto de ver aquele grupo cantando ontem aqui, Se Tu Olhares, Senhor, para dentro de mim. Dá para a gente cantar de novo? Por favor. Logo em seguida nós vamos dar a outra palestra. Não terminou ainda não, viu? Enquanto nós cantamos, se alguém quiser levantar, tomar uma água, vamos cantar de novo. Eu gosto muito dessa canção. Ela é uma profissão de fé da nossa fraqueza, das nossas lutas, mas acima de tudo, da nossa convicção que Deus está conosco. Logo depois dessa canção nós daremos a última palestra. Só um momentinho, irmãos.